Os brancos entraram na nossa terra e destruíram mais de 25 quilômetros de floresta. Eles falaram pro meu pai que ia matar uma criança para ver como que dói. Estou na terra indígena Uruê-Uauau, vim atendendo um chamado dos povos indígenas que estava tendo uma invasão de mais de 40 pessoas. Antes de vir para cá, eu entrei em contato com várias autoridades pedindo que viesse para cá atender o pedido dos indígenas. Como não obtive resposta de ninguém e algumas me pediram para que eu demonstrasse que realmente estava tendo a invasão, eu vim para cá, fui andar na área de invasão com os indígenas. São mais de 20 quilômetros de destruição. Então precisa, com urgência, que as autoridades tomem providência para tirar esses invasores, para expulsar esses invasores e para garantir a proteção ao território e à vida dos povos indígenas Uruê-Uauau. Oi, gente. No vídeo de hoje eu devo explicar para vocês como é que esse material chegou até mim e por que eu estou fazendo um vídeo tão focado nessa questão que eu já havia comentado anteriormente, mas é uma questão de suma importância e por isso a gente deve dar o espaço. Inclusive, depois de postar esse vídeo, eu estarei entrando em contato com outros youtubers progressistas e, digamos assim, pedindo para eles também fazerem vídeos com essa temática por causa de sua importância. Bem, eu participei alguns dias, no domingo, né, ontem, alguns dias atrás, parece que já aconteceu tanta coisa que parece que é alguns dias atrás. Eu participei ontem do Boa Noite com a Gisele e com a blogueira, jornalista, ativista política, Luciana Oliveira. E a Luciana é de Rondônia e ela está engajada nessa luta para proteção dos indígenas, para a demarcação de terras para os indígenas. E ela fez um apelo, que eu recomendo que vocês assistam. Eu vou colocar o link da nossa conversa na descrição. Ela faz um apelo num determinado momento do vídeo para que as pessoas deem atenção à questão dos indígenas e para que não deixem algo descambar para uma enorme violência que pode acontecer. Na verdade, já tem atos de violência acontecendo continuamente, mas a situação tende a se deteriorar e se tornar muito pior. E já é uma situação muito ruim, sempre foi uma questão problemática da relação enfim, dos grileiros, gente ligada que faz desmatamento, ao agronegócio e as populações originárias do Brasil, os indígenas. E, enfim, eu vou colocar os links da Luciana Oliveira na descrição, recomendo que vocês deem uma olhada no material dela, e o link que ela faz esse apelo, né? Então vocês viram aí pelos vídeos anteriores que é uma questão muito grave. E nesse vídeo eu também vou fazer conexões com críticas que eu tenho ao governo Bolsonaro e compromissos que o governo Bolsonaro realizou antes da eleição, até para discutir uma questão que eu considero muito relevante, que é essa coisa de que algumas pessoas dizem de mim: ah, André, você está torcendo contra o governo Bolsonaro. Vou explorar isso um pouco nesse vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência, de filosofia, eu tenho uma sessão de diálogos com especialistas, e o Filosofia Popular discuto filmes, séries, jogos e outros produtos culturais do ponto de vista político e filosófico. Bem, como é que eu vou abordar essa questão do Bolsonaro e do torcer contra e correlacionar com a questão dos indígenas? Bem, uma das duas promessas que o Bolsonaro fez durante a campanha são extremamente problemáticas, para dizer o mínimo. Uma foi que não demarcaria mais nenhuma terra indígena, nem para quilombola, nem indígena. E a outra promessa foi que ele iria criminalizar o MST e o MTST, ou seja, criminalizar dois movimentos sociais e que abre a porta para a criminalização dos movimentos sociais. E o movimento indígena,
movimentos quilombolas estariam ali na lista curta para futuramente serem criminalizados, né? Então, quando as pessoas dizem assim, André, você está torcendo contra, não é torcer, essa expressão não é muito correta, porque na verdade é o seguinte, ele fez promessas que eu não quero que ele cumpra, porque eu considero que são atentados contra a população brasileira. Então, como é que eu posso torcer a favor de uma promessa que eu considero monstruosa? Que eu considero um crime? Quer dizer, essa equação ninguém nunca me explicou. E se alguém tiver inteligência suficiente para me explicar, por favor, tente, né? Porque como é que eu vou torcer a favor de uma medida que vai criminalizar os movimentos sociais, quando os movimentos sociais têm um papel fundamental na história do nosso país e em diversas conquistas? Tem excessos, tem erros cometidos por pessoas ligadas a movimentos sociais, sempre, em toda a história, no movimento feminista, no movimento negro, em todos os movimentos seculares, de ateus ou até teve seus excessos. Isso invalida a questão do que eles estão defendendo, a importância disso, a importância de uma reforma agrária, a importância do movimento indígena e da demarcação de terras? É óbvio que não. É óbvio, patentemente óbvio, que o fato de haverem eventuais equívocos, excessos nesses movimentos, e esses equívocos muitas vezes, ou quase sempre, são motivados por muito mais violência que foi cometida contra esses movimentos. Quer dizer, como comparar, por exemplo, os excessos das feministas diante de séculos de dominação masculina e de opressão masculina sobre as mulheres? Quer dizer, como você mensurar? Né? É equivalente? Não é. Então, eventuais excessos, o MST teve excessos, já teve erros de pessoas ligadas ao MST? Claro que sim. Agora compare a violência das pessoas que querem uma terra para trabalhar com a violência daqueles que concentram as terras e oprimem essa população oligarcas desse país há tanto tempo. Né? Inclusive durante um bom tempo da nossa história com o advento da escravidão. Quer dizer, nós vivemos uma situação muito complicada porque ela tem um legado do nosso passado chegando até nós. E, no caso dos indígenas, uma enorme irresponsabilidade que nós temos com o nosso passado e as populações originárias do nosso país. É uma violência que não foi criada pelo governo Bolsonaro, mas o governo Bolsonaro está fazendo de tudo para potencializar ela. Já falei da promessa de não demarcar, já falei da promessa de criminalizar, mas também o decreto que facilita acesso a armas é um decreto que incentiva justamente a possibilidade e ampliação do armamento dos grileiros e dos setores do agronegócio, digamos assim, ligados ao desmatamento da Amazônia e que tem olhos muito graúdos para diversas terras que hoje são ocupadas por indígenas, mas que serão invadidas e estão constantemente sendo invadidas e alvos de agressão. E essa é uma situação humanitária crítica, dramática, e que muitas vidas são perdidas e muito mais vidas podem ser perdidas em um curto espaço de tempo. Por isso, eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo e compartilhem outros vídeos e compartilhem o material da Luciana Oliveira, o vídeo da TV 247. Escolham entre os vídeos, escolham entre o material, aquilo que vocês acharem mais adequado, mas vamos fazer essa questão ser ouvida, as pessoas saberem que isso está acontecendo e, mais do que saberem, se mobilizarem para impedir o pior. Com muita pressão é possível fazer algo, é possível dobrar governos. No caso do governo Bolsonaro é muito difícil, eu reconheço, mas é necessária fazer essa pressão, tanto pela vida das pessoas indígenas, quanto pela vida de todos os seres humanos do planeta. Porque a Amazônia, para quem não sabe, e diferentemente do que o Olavo de Carvalho, no auge da sua estupidez,
diz, diante do aquecimento global, a Amazônia é fundamental para a manutenção do equilíbrio climático do planeta. E essa não é uma questão teórica apenas. Todos os principais climatologistas do mundo já analisaram a importância fundamental da Amazônia para o equilíbrio climático, o que afeta a vida de todos os seres humanos do planeta. Portanto, nós temos uma responsabilidade com os indígenas, sim, e é fundamental, é uma crise humanitária terrível, que isso fique claro, e que nós temos que fazer o nosso papel aqui, divulgando e lutando para que eles sejam protegidos dessa violência. Isso é uma etapa. Temos que lutar para que nenhum movimento social seja criminalizado, que é o objetivo do governo Bolsonaro, e nós não podemos nos silenciar diante desse objetivo nefasto, que pode vir a atacar todo outro tipo de movimento social. Você está abrindo uma caixa de Pandora. Você não sabe o que vai acontecer se movimentos sociais forem criminalizados nesse país. Aonde isso vai parar? Então, se você não é tão fã do MTST ou do MST, entendeu? Você tem que pensar que você não está protegendo apenas esses movimentos. Você está protegendo, através deles, todos os movimentos. E é necessário, fundamentalmente, também saber que a demarcação das terras indígenas é uma das estratégias, entre outras, que nós precisamos implementar para proteger a Amazônia e que para apostar em novas tecnologias, em tecnologias verdes, numa revolução técnica verde, e não em uma exploração das nossas riquezas dessa maneira. A Amazônia deve ser conhecida e explorada, entre aspas, não para ser desmatada nem nada, mas para ser conhecida por cientistas, deve ser objeto de espaço de vida dos povos originários, mas os cientistas devem conhecer a riqueza da Amazônia, porque ali existe muita riqueza para nosso conhecimento sobre a biologia, farmacologia. Avanços muito grandes podem vir de pesquisa científica, e pesquisa científica que respeita os povos originários, que respeita as comunidades que estão lá, e que dá a chance deles viverem com a cultura e com a perspectiva que eles querem, e se alguns deles quiserem se integrar a uma sociedade capitalista, enfim, eles devem ter essa liberdade também, mas isso não tem que ser imposto à população e à comunidade, porque essa é uma violência a mais, além de todas as violências históricas que nós cometemos com essa população. E nós não podemos continuar repetindo isso. Nós não podemos. Não pode ser a marca do nosso povo. E nós não podemos deixar o governo Bolsonaro, porque ele foi eleito, um governo que inclusive está cada vez mais minado e enfraquecido, e devemos usar isso sim, por acusações de corrupção, entre outras, para bloquear, impedir que o pior aconteça. Para defender os nossos povos originários, os indígenas, para defender todos os movimentos sociais, inclusive o movimento indígena, que teve recentemente, Sônia Guajajara, uma liderança importante na chapa do PSOL. Foi uma conquista, uma coisa bonita, que aconteceu na última eleição. E que, para proteger a Amazônia, para proteger e permitir utilizar a Amazônia de uma forma mais inteligente, da forma mais correta, para beneficiar o futuro de toda a humanidade. Algumas pessoas, quando eu falo assim que proteger a Amazônia é proteger o futuro de toda a humanidade, acham que eu estou exagerando. Pesquisem sobre a importância da Amazônia para o clima do planeta. E vocês vão ver se eu estou ou não estou exagerando. E sugiro que pesquisem em fontes das grandes universidades, dos grandes centros de pesquisa no mundo. E não fontes fajutas de conspiracionistas toscos que lançam dúvidas sobre consensos científicos internacionais, que, mesmo que houvesse dúvidas sobre esses consensos, como bem disse Christopher Hitchens, mesmo que haja dúvidas sobre a mudança climática, nós temos que fazer tudo como se ela fosse real, porque se ela for, talvez o preço dela nós não possamos pagar. Essa é uma lição de um homem que falou isso há muito tempo atrás, que não era exatamente uma pessoa de esquerda durante toda a sua vida, e tem questões que eu discordo dele, mas que faz uma observação
cristalina, clara, se existe a chance disso ser real, e todos os principais institutos climatológicos do mundo dizem que é. A NASA diz que é. O painel da ONU diz que é. Os climatologistas mais importantes espalhados em todos os países dizem que é uma questão. Podem divergir de detalhes, mas dizem que é uma questão central. Então essa é uma obrigação humanitária que nós temos. Uma obrigação com toda a humanidade. E nesse momento histórico exato, especialmente com os povos indígenas. Eu vou colocar o material na descrição para vocês se atualizarem, mas eu queria fazer um vídeo mais de chamamento, de chamar vocês para se engajar nisso e para divulgar esse material. Para que isso chegue a políticos, vários dos políticos que ainda têm sensibilidade, que não são esses políticos que estão na presidência, mas existem outros políticos que têm essa sensibilidade. E para a gente também engajar eles nas lutas, os movimentos, os políticos que podem ter sensibilidade com essa questão, e todas as pessoas que reconhecerem que essa violência é inaceitável. Todas essas, nesse momento, são nossos aliados. Eu vejo muita gente da esquerda, infelizmente, sem perspectiva estratégica, brigando por picuinhas, enquanto isso está acontecendo. Gente, eu não quero brigar com vocês, as pessoas que eu vejo fazendo isso, não quero. Por isso eu vou dizer para vocês o seguinte: vamos nos unir por causas e pautas como essas, com todos aqueles que a gente tem divergências, mas que nós temos algo maior agora para proteger. Tá certo? Assim como nós precisamos proteger nossa democracia, proteger a ciência do obscurantismo, e nós precisamos proteger os povos originários e a nossa Amazônia. Porque ela não é só nossa, ela é nossa, mas ela é um patrimônio da humanidade. Com isso eu não quero dizer que eu quero internacionalizar a Amazônia. Não, eu quero que o Brasil tenha um papel importante em, como eu disse, fazer exploração através de técnicas científicas, sem agredir, sem destruir, sem acabar com a Amazônia. Mas eu quero dizer que nós temos que ter consciência da importância de certas coisas para além do nosso nacionalismo. Nosso nacionalismo, que é um sentimento importante, relevante, não pode impedir da gente ver que tem certas coisas que são importantes para todos os seres humanos. Enfim, era isso que eu queria dizer. Peço a vocês que vocês compartilhem esse vídeo, dêem um like e se inscrevam no canal se vocês gostam do que eu faço aqui na Nova Máquina do Tempo. E era isso, gente. Um abração e até o próximo vídeo, e conto com a ajuda de vocês. Tchau, tchau.